Fala rapaziada do Doc. Hoje iremos acompanhar a história de Necromancer, King of the Sword. Então destrua o botão de like se você curte esse conteúdo, e faça parte do time, inscrevendo-se no canal. O apoio de vocês é um grande incentivo para deixar meus vídeos ainda melhores. Agora, sem mais enrolação, fiquem com o resumo. A história começa com o diretor da primeira academia Shihai, apresentando a cerimônia de seleção da profissão. Ele dizia para os estudantes que depois de 3 anos, todos eles aprenderam o conhecimento teórico sobre o sistema de profissão, e naquele dia eles e suas profissões seriam escolhidas e seus destinos seriam determinados. O diretor disse que os poupariam das formalidades, mas esperava que todos alcançassem o mesmo nível que seu veterano, Suki Anshin, e que se tornem os pilares da raça humana. Suki Anshin era um mago santo de nível 80. Todos pareciam confiantes e determinados a chegarem lá. Então somos introduzidos ao protagonista, Lin Moyu, estudante da primeira academia Shihai. Ele renasceu naquele mundo anos atrás, e agora, finalmente iria conseguir sua profissão, por isso observava fixamente o círculo de transmutação à sua frente. Ele dizia que este mundo era como um MMORPG, com várias masmorras e muitos monstros à solta. Depois da seleção de profissões, eles poderiam ganhar experiência explorando esses lugares e eliminando monstros para subir de nível e aprimorar suas habilidades. Incontáveis sábios da raça humana se esforçaram para criar um espaço seguro para viverem sem a ameaça dos monstros. Graças a isso, eles possuem uma sociedade estável. E claro, as profissões mais populares são as classes de combate, seguidos pelas classes de suporte e subsistência. As classes de combate e suporte podem ser divididas em 5 classificações: baixa, média, alta, rara e lendária. Mesmo com toda a população da cidade Shihai, ninguém com uma profissão lendária surgiu já faz 10 anos. Então o diretor ativou o círculo de transmutação. Neste momento, um rapaz chamado Gao Yang, colega do Prota, perguntou qual profissão ele queria receber. Ele disse que estava curioso, revelando que desejava receber a profissão de cavaleiro. Ele tinha certeza que receberia essa profissão, e deste modo protegeria as garotas. Gao Yang continuou, dizendo que o Prota e a Xia Xue tinham bastante potencial, por isso acreditava que os dois receberiam profissões boas. Nessa hora, um outro rapaz se aproximou do Gao Yang, o perguntando em tom de repreensão do porquê ele estava falando com esse idiota. Ele sabia que o Prota não o responderia. Também disse que as notas do Prota são apenas um pouco mais altas, ele nem era isso tudo, e talvez ele conseguisse uma classe de subsistência na seleção de profissões. Então Gao Yang, num tom calmo e gentil, disse para que não dissessem isso, pois o Prota só não fala muito porque não gosta. Daí a cena mudou para a conversa do diretor com o mestre de formação, Zhang Qian, de nível 52, em que o diretor apenas se desculpava pelo incômodo ao mestre de formação, que disse estar tudo bem. Assim que o Prota viu o velhote, ele ficou surpreso, porque um mestre de formação é uma profissão de suporte rara. O diretor então anunciou para aqueles que o nome for chamado, entrassem no círculo de transmutação, e o primeiro seria Shuda. Ele entrou no círculo, e após uma forte luz, foi mostrado que ele adquiriu uma classe de subsistência, fazendeiro. Assim como eu, Shuda teve a mesma reação, indignado por ter conseguido uma classe de subsistência, e ainda por cima, de fazendeiro. No entanto, as outras pessoas que assitiam, até que não acharam sua profissão tão ruim, dizendo que ele poderia se tornar um fazendeiro grandioso ou um fazendeiro santo, o que não era nada mal. Outro dizia que, realmente, dentre todas as classes, a de fazendeiro não era tão ruim assim. Então foi a vez da segunda pessoa. Ela também conseguiu uma profissão de subsistência, chefe. Mas diferente do primeiro rapaz, este ficou contente pois era a mesma profissão de seu pai, o que significaria que ele seguiria seus passos. O mestre de formação comentou ao diretor que os estudantes daquele ano eram bem comuns, e ele por sua vez, concordou, dizendo que até agora não surgiu nenhuma profissão rara. O mestre continuou dizendo que fazia uns bons anos que aquela academia não apresentava nenhuma profissão rara, e seria interessante se tivessem classes de combate de alto nível. O diretor concordou novamente, e disse que apenas surgem 1 ou 2 profissões raras na cidade Shihai todo ano, então as chances de uma aparecer são baixas. A próxima era Xia Xue, estudante da primeira academia de Shihai, e já conseguimos notar que ela sente algum tipo de rivalidade contra nosso Prota, afirmando que o mostraria quem era o verdadeiro gênio da academia. Mas o Prota não parecia estar com a mesma intensidade. Apesar dos dois serem considerados os gênios da academia,
O nosso prota sempre esteve acima dela, mas ela ainda não havia desistido de provar sua superioridade. Assim que o mestre viu aquela garota, ele enxergou um grande potencial nela. O diretor perguntou o porquê dele pensar aquilo, e ele respondeu dizendo que a força mental dela é 2 vezes maior que a de uma pessoa ordinária. Ela poderia se tornar uma maga. O diretor, surpreso, disse que o mago é a classe de combate de maior nível. Se ela se tornar uma maga especial, com certeza terá uma profissão rara. Então ela entrou no círculo de transmutação, e rapidamente uma enorme quantidade de poder pôde ser visto por todos ali. O mestre estava tendo uma visão, era uma profissão rara. Então nos foi mostrado que ela adquiriu a classe de combate, maga elemental, profissão rara. Todos começaram a elogiá-la, e foi dito que uma maga elemental era uma classe muito poderosa. Diziam que um único feitiço de um mago elemental divino, nos níveis mais altos, seria o suficiente para destruir toda a cidade Shihai. Após ter acabado sua seleção, o mestre de formação a elogiou dizendo que ela tem talento, e a mesmo o agradeceu. Logo depois, ela foi cercada por algumas meninas que a bajulavam, e também acreditavam que finalmente ela iria superar o prota. Nesse momento, ela ficou um pouco reflexiva, e o nome do prota foi chamado. Ele passou caminhando por ela, que o olhava intensamente com um leve sorriso no rosto. O diretor perguntou ao mestre o que ele achava daquele estudante, e o mestre respondeu que, fora sua expressão calma, não via nada de especial nele. Então o diretor explicou que há 2 gênios na escola, a Xiaxue era a segunda, e o Lin Moyu era considerado o primeiro. O mestre disse que o diretor devia saber que a performance na academia e a raridade da profissão não estão necessariamente conectados. Contudo, ele só pensava na possibilidade do Lin Moyu conseguir outra profissão rara. Assim que o prota entrou no círculo de transmutação, um enorme poder se manifestou em tons de vermelho e lilás. Nuvens escuras cobriram o céu como uma tempestade, e o vento ficou mais agressivo. As pessoas se perguntavam o que estava acontecendo, a previsão do tempo não havia dito nada sobre aquilo, e o vento era congelante. O diretor olhava para aquela cena completamente confuso. Por outro lado, o mestre olhava para tudo com atenção, até que finalmente disse que estava acontecendo uma visão. O diretor não conseguia acreditar que aquilo seria uma visão, e por ser uma visão assustadora, cogitou que talvez tivessem uma segunda profissão rara, enquanto se encontrava na dúvida entre ser uma classe de combate ou suporte. A Xiaxue também estava perplexa, com medo de perder para o prota novamente, afirmou que aquela visão era bem maior que a sua. Um dos estudantes notou algo nas nuvens escuras, e um exército morto-vivo estava lá. Esqueletos, com e sem cabelo, e diversos tipos de armaduras formavam aquele exército nos céus. Alguns começaram a se desesperar quando viram aquela imagem, e bem debaixo de tudo aquilo, a fonte de todo o poder, estava o Lin Moyu, nosso prota. A Xiaxue sabia que aquilo só era uma visão, mas já havia percebido que não conseguiria lutar contra algo assim. O prota então foi apresentado à sua profissão da classe de combate, necromante, única e secreta. Nas mãos do protagonista estava um poder único que apenas ele possuía. A menos que ele batesse as botas, ninguém conseguiria a mesma profissão que ele. Esta profissão única e secreta não era só mais rara que as profissões raras, mas era mais incomum que profissões lendárias. Algumas pessoas ficaram impressionadas por ele ter conseguido uma profissão secreta e outras se mordiam de inveja, dizendo até que profissões raras são apenas raras, mas não necessariamente boas. Uma moça comentou que a visão dele foi muito assustadora, e se questionou se ele teria que lidar com mortos a vida toda. Outro rapaz aproveitou a deixa para dizer que ele nem fala com os vivos, então cuidar dos mortos seria perfeito para ele. Enquanto isso, o prota, que não dava atenção àqueles comentários, apenas pensava que a exclusividade de sua profissão era muito melhor do que imaginava. Antes que voltasse para o grupo, o mestre de formação chamou o prota para conversar. Educadamente, Lin Moyu perguntou ao mestre em que poderia servi-lo, então ele disse que nunca tinha visto sua profissão antes e pediu para que o prota demonstrasse um pouco suas habilidades. O prota pediu para ele esperar um momento, e começou a checar seus status e habilidades. Seu nome, Lin Moyu. Profissão, necromante, única, nível 1, força, 10, agilidade, 10, espírito, 20, físico, 10, equipamento, nenhum, e espaço de invocações, 0 de 10. Ele tinha a habilidade de invocar um esqueleto guerreiro nível 1, do ferro negro. Ferro negro era o nível inicial, acima dele está o bronze, prata, ouro, diamante, lendário e divino.
E ele também tinha a habilidade que chama da alma de nível 1. Ela queima a alma do alvo e causa dano de queimadura. O poder depende de seu poder espiritual e do nível da habilidade. O prota refletiu sobre seu poder espiritual estar maior, o que significava que o necromante pertencia ao grupo dos magos. Mas a habilidade de invocar esqueletos era semelhante à habilidade de invocadores. Ele então invoca um esqueleto guerreiro, e com a ativação de sua habilidade, 10 pontos foram subtraídos de seu poder espiritual. O mestre de formação ficou espantado quando viu a invocação do Lin Moyu. Seus status eram de um esqueleto guerreiro ferro negro. Sua força, 15, agilidade, 15, espírito, 15, físico, 15, e habilidades, nenhuma. Todos que os assistiam ficaram assustados ao verem um dos esqueletos que testemunharam nas nuvens escuras da visão de pouco tempo atrás, mas dessa vez era real. O mestre ameaçou a invocação com um ataque, e logo em seguida, o prota foi notificado que ele sofreu um ataque, e foi requerida a tomada de alguma ação. Caso não fizesse uma escolha dentro de 10 segundos, a invocação atacaria automaticamente. Então o prota ordenou que sua invocação mantesse a posição, e o mestre achou tudo aquilo interessante. Ele pensava que mesmo sendo um profissional de nível 52 e o Lin Moyu de nível 1, sua invocação ainda era hostil contra ele. Entretanto, os atributos do esqueleto guerreiro não eram extraordinários. Como o Lin Moyu estava no nível 1, era difícil saber a verdadeira força da sua profissão, por isso acreditava que suas invocações se tornariam mais poderosas no futuro, pensou o mestre. Então ele agradeceu pela demonstração, e desejou que o prota se tornasse mais forte com o tempo. Lin Moyu reverenciou o mestre e voltou para o resto dos estudantes. Todos ainda não sabiam como reagir diante o prota com sua invocação, até que o rapaz de mais cedo aproximou-se do prota, elogiando-o e querendo tocar no esqueleto. Já próximos, ele perguntou se essa invocação era forte, e o prota respondeu dizendo que era mais forte que ele, o que deixou o loirinho surpreso. No momento que perguntou sobre as roupas da invocação, seu nome foi chamado para o círculo de transmutação, e enquanto ele se despedia, o prota recolheu sua invocação. Ao ter feito aquilo, uma notificação o informou que seu espaço de invocações já não era 0 de 10. E agora estava 1 de 10. Assim que viu isso, o Lin Moyu entendeu como funcionava o espaço de invocações. Ele poderia guardar certas invocações para que ele pudesse as invocar sem gastar energia espiritual, e a capacidade vai aumentar com seu nível. E falando em aumentar de nível, quando ele mudou sua profissão, também pôde ver um necromante de verdade, então ele se questionou se um dia ele também seria capaz de eliminar dragões em segundos. O loirinho voltou, tirando de seu ponderamento. Ele estava muito contente pois havia conseguido sua profissão de cavaleiro, uma profissão avançada. Ele também o convidou para lutarem juntos, e se alguém quisesse eliminá-lo, teriam que passar por cima do cadáver do prota primeiro. Lin Moyu comentou que ele disse a frase ao contrário, mas com um sorriso brincalhão, o loirinho admitiu que fez aquilo de propósito para que o prota dissesse algo. No palanque, o diretor dizia que não importasse suas profissões, a academia daria chance para que melhorassem. Em seguida, ele liberou os estudantes, completando ao dizer que no dia seguinte, a masmorra para novatos da cidade de Shihai estará aberta, então desejou que melhorassem e conseguissem boas notas nos testes daqui uma semana, para que conseguissem entrar numa boa instituição de ensino superior. O prota refletia sobre as masmorras para novatos possuírem monstros de nível 1 ao 8, e não serem muito difíceis, adicionando que são mais seguras que o mundo lá fora. Nesse instante, a Xia Xue abordou o prota energeticamente, e exigiu a ele que os dois disputassem para comparar seus resultados dos exames. Ele aceitou sem muita cerimônia nem grande entusiasmo, depois voltou a seguir seu caminho, deixando-a falando que mesmo tendo perdido, ela não iria desistir. Já na casa de Lin Moyu, ele observava um retrato de sua família reunida. Dizia para a imagem da sua avó que conseguiu uma profissão super rara, e depois disse para sua irmã que esperasse por ele, porque logo entraria na academia Xia Jing. Alguém bateu na porta, e quando o prota abriu, se viu diante do diretor da academia Shihai. Ele queria entregá-lo alguns suprimentos. Daí nos foi revelado que no ano passado na cidade de Shihai, apenas a irmã mais velha do prota, Lin Moan, foi aprovada pela academia Xia Jing. O diretor havia prometido que cuidaria de seu irmão mais novo antes de ela ir a Xia Jing. O prota agradeceu e ficou com a mochila enquanto o diretor se despedia, dizendo que amanhã ele faria um teste na masmorra, e o desejou um bom descanso. À meia-noite, repentinamente o sistema exibiu uma notificação de carregamento,
e o prota ficou sem entender o que estava acontecendo. Então outra notificação informou que o anfitrião despertou a profissão necromante. A profissão cumpria os pré-requisitos, e o melhor sistema de talentos estava sendo assimilado. Extração das informações do mundo e otimização completas. O anfitrião foi parabenizado por despertar o talento único de nível divino, compreensão, nível 1. Também foi despertada a habilidade passiva, transferência de dano. Todo o dano sofrido pelo mago será transferido à invocação. Os efeitos de todas as habilidades eram aumentados 10 vezes. O prota achou incrível o fato de ter recebido uma habilidade passiva, em seguida invocou um esqueleto guerreiro, e assim que viu os status dele percebeu que estavam 6 vezes maiores. Com essa habilidade, ele poderia se tornar invencível. No dia seguinte, em frente à masmorra para novatos, os estudantes estavam se preparando para entrar. O loirinho convidou o prota para formarem uma equipe, e o prota sem dizer nada apenas fez um gesto negativo com a cabeça. O loirinho o chamou de cretino, e perguntou se ele estava o menosprezando, ameaçando de encher o saco dele para sempre, se ele não desse uma explicação plausível. O prota disse que formar uma equipe fará com que fique mais lento, ir sozinho era mais rápido para aumentar de nível. Nesse instante Xiaxue se aproximou, também reforçando o que foi dito pelo prota, e adicionando que a experiência é dividida igualmente entre os dois numa cooperação. De acordo com os seniores, ir sozinho quando se está abaixo do nível 10, e fazer uma equipe acima do nível 10 era a melhor opção. Então o diretor que estava logo atrás disse que, fora o Lin Moyu e a Xiaxue, os outros profissionais de combate iriam levar suporte para a masmorra. Os outros estudantes questionaram o porquê os dois não precisavam de suporte, e o diretor respondeu que Xiaxue está de olho na academia Xiajin, então ela precisa aumentar de nível rapidamente. Além do mais, ela é uma maga elemental. E sobre o Lin Moyu, Mestre Zhan e ele ainda não conheciam as suas habilidades, então ele poderia decidir se quer formar um time com algum suporte ou não. Quase instantaneamente, algumas garotas mostraram aversão para com o poder do prota, dizendo que elas tinham medo dos mortos-vivos. Equipado com um cajado, Lin Moyu disse que também estava de olho na academia Xiajing, pensando que seria melhor ir sozinho. O diretor ficou surpreso, perguntando se ele sabia o quão difícil era entrar na academia Xiajing. Se ele estivesse pensando em entrar, ele teria que estar pelo menos acima do nível 12, nível 15 para estar seguro antes da final. Sua irmã Lin Moan entrou na academia Xiajing no nível 16. Então perguntou novamente se ele achava que era fácil chegar até o nível 12 em uma semana curta. Iria ficar mais difícil quando chegasse no nível 15. O nível mais alto dos monstros na masmorra para novatos era apenas 8, por isso não tinha como ele chegar no nível 12. Aliás, além dos seus níveis, tem vários outros requerimentos que só iriam ser revelados no final. Apesar de tudo aquilo que o diretor falou, o prota apenas respondeu que estava confiante, e o mesmo aceitou a situação, pensando que já que ele tinha uma profissão escondida podia ser que funcionasse. Quando se encaminhavam para o portal, Xiaxue propôs para o prota uma competição para ver quem terminaria mais rápido, e se ele ficasse em silêncio, ele entenderia como um sim. Ele não disse nada, só pensou que ela era muito competitiva. Eles entraram na masmorra para novatos. Lá dentro, ele pensava sobre ter usado 10 pontos de espírito quando invocou um morto-vivo noite passada. Depois de meditar por uma noite, seu espírito recuperou 40 pontos, então ele invocaria mais 4 esqueletos guerreiros. Após tê-los invocado, ele os ordenou para que iniciassem o ataque, e imediatamente os esqueletos partiram para cima dos monstros nas proximidades. Ao terem eliminado um coelho de orelhas grandes, o prota ganhou mais 10 pontos de experiência. Cada monstro eliminado pelos esqueletos guerreiros aumentava em 1% sua experiência, então eliminar 100 seria o suficiente para subir de nível. Os esqueletos continuaram eliminando mais coelhos e adquirindo mais experiência, o que fez o prota pensar que aquilo estava sendo muito produtivo. Em meia hora, Lin Moyu conseguiu aumentar de nível, e seus status foram aprimorados. Em seguida, ele invocou mais 2 esqueletos guerreiros de nível 2 melhorados, com 125 para força, agilidade, espírito e físico. O número de esqueletos guerreiros aumentou para 8, e a produtividade de eliminar monstros e aumentar de nível melhoraram também. Aquilo era apenas o começo. Gato cinza nível 2 eliminado com sucesso, mais 20 pontos de experiência. Cachorro marrom nível 3, mais 30 pontos. Rato de olhos azuis nível 4, mais 40 pontos. Durante o avanço, o prota notou que os esqueletos criavam um mapa do local para ele conforme se aventuravam pelo ambiente,
o que era muito útil. Nesse momento ele percebeu a presença de um pequeno monstro que estava prestes a atacá-lo, então decidiu testar sua habilidade ativa nele. Com o dedo indicador, apontou para a besta, e uma energia azulada foi direcionada para o monstro, atacando diretamente sua alma. Uma habilidade impulsionada 5 vezes, fazia um gato cinza de nível 2 virar cinzas em segundos. Isso é tudo por hoje, galera. Curtiu? Então golpeia o like e se inscreve aqui para juntar-se ao Clã Doc. Estarei trazendo parte 2 com a continuação se o vídeo tiver um bom desempenho. Fiquem na paz, e até o próximo resumo.